Fala galera, tudo bem com vocês? Ramon Moraes aqui para mais um vídeo novo no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais são as melhores oportunidades desta sexta-feira, dia 19 de julho de 2024. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não esqueça de deixar aqui seu like para fortalecer o nosso trabalho. Se inscrever no canal para assim que sair vídeo novo você receber em primeira mão quais são os melhores palpites do dia. E se você tem um amigo que gosta de fazer aquela fezinha, gosta de apostas esportivas, indique nosso canal para ele, para assim fortalecer nosso trabalho e fazer com que eu continue trazendo conteúdo para vocês todos os dias e nós forrarmos juntos. Hoje, sexta-feira, a grade está bem fraca de jogos, né? E eu estava estudando aqui antes de fazer esse vídeo e eu separei alguns jogos que eu achei interessantes para a gente trabalhar no dia de hoje. E os jogos que eu separei foram os seguintes. O primeiro jogo que eu separei para a gente trabalhar no dia de hoje foi o jogo entre o Avaí e o Ceará pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos olhar aqui a classificação deles na tabela. O Avaí, sétimo colocado, tem 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, está com 23 pontos. O Ceará, 14º colocado, com 15 jogos que aconteceram no campeonato, né? 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Pode ver aqui o que ele fez 21 gols e tomou 20 gols. Ou seja, ele é um time que faz um pouco de gol e também toma. Não é um time muito ofensivo que faz muito gol, mas também não é um time que não faz gol. É a mesma proporção que ele faz gol, ele toma gol. Como podemos observar aqui, ó, o Avaí ele tem um saldo de gols de 2, né? Porque ele fez 14 gols no campeonato e tomou 12. O Ceará, apesar de estar numa colocação lá embaixo, 7 posições de diferença, ele faz mais gols do que o Avaí, que é um time que está na 7ª colocação. Com isso, o que podemos observar? Podemos observar o mercado de gols a favor do Ceará, mesmo ele estando numa posição mais embaixo na tabela do que o Avaí. Agora vamos olhar aqui como é que está o retrospecto do time nos últimos jogos. Observando aqui, vemos que o Avaí ele está a 5 jogos sem vitória. Nos últimos 4 jogos, tanto do Avaí como do Ceará, ambos os times sofreram gol. Dos últimos 5 jogos do Avaí, em 4 oportunidades foi menos de 2,5 gols. Observando os times em relação aos cartões, dos últimos 10 jogos, em 9 oportunidades teve mais de 4,5 cartões nos jogos do Avaí. E nos últimos 10 jogos do Ceará, em 8 oportunidades teve mais de 4,5 cartões. Esse já é um ponto para a gente ficar atento também ao mercado de cartões. Daqui a pouco a gente vai observar se o juiz da partida também é um juiz que solta muito cartões. Com isso a gente pode procurar alguma entrada ali com relação a cartões. O confronto direto entre eles, podemos observar que o Avaí, dos últimos 3 jogos que teve entre Avaí e Ceará, o Avaí não perdeu nenhum dos 3. Apesar de ele não ter perdido, ele sofreu gol em todos os 3. E dos últimos 5 jogos que ocorreu entre Avaí e Ceará, os 5 teve menos de 2,5 gols. Como vimos anteriormente, o mercado de cartões que nós estávamos analisando, das últimas 8 partidas que teve entre eles, 6 teve mais de 4,5 cartões. E estes são os últimos jogos do confronto direto entre Avaí e Ceará. O Avaí ganhou de 1-0, teve um empate em 0-0, o Avaí ganhou de 2-0, o Ceará ganhou de 1-0, o Ceará ganhou de 1-0 e o Ceará venceu. Ou seja, dos últimos 6 jogos, teve 2 vitórias do Avaí, um empate, foi aqui no 0-0, né? E 3 vitórias do Ceará. Baseado nas estatísticas que nós acabamos de olhar, o meu palpite para esse jogo vai ser Avaí ou empate, mais de 0 gols na partida, mais de 6 escanteios e mais de 3 cartões na partida. O próximo jogo que eu separei para a gente trabalhar no dia de hoje foi o jogo entre Curitiba e Mirassol. Olhando a tabela de classificação, eles estão muito próximos um do outro. Um em 8º colocado, o outro em 10º colocado. Apenas 2 pontos separam um do outro. Olhando o retrospecto dos times, nos últimos 4 jogos, o Curitiba não venceu nenhum de seus jogos. E dos últimos 3 jogos do Mirassol, ele também não venceu. E como podemos observar aqui, ó, ambos os times vêm sofrendo gols constantes. Dos últimos 4 jogos, o Curitiba sofreu gol. E dos últimos 3 jogos, o Mirassol sofreu gol também. Apesar de o Curitiba ter sofrido gol nos seus últimos jogos, como podemos observar aqui, dos últimos 6 jogos do Curitiba, em 5 oportunidades, tivemos menos de 2,5 gols. Também o confronto direto entre eles nunca aconteceu uma partida oficial entre os 2 times. Como podemos olhar aqui, a única partida que aconteceu foi na Copinha, entre o Curitiba e o Mirassol, e esse vai ser o primeiro jogo profissional entre eles. Apesar de o Curitiba estar 4 jogos sem vencer, como olhamos aqui,
os últimos 5 jogos do Coritiba em casa, ele venceu 3 e empatou 2. Já o Mirassol como visitante, não é um bom visitante, porque dos últimos 4 jogos que ele fez como visitante, 3 foram derrotas e um empate. Com base nessas análises, meu palpite para o jogo é 1 gol do Coritiba na partida e menos de 4 gols na partida. O outro jogo que eu separei para a gente trabalhar é pelo Campeonato Mexicano, um jogo entre San Luis e Tijuana. Nos vídeos anteriores que nós analisamos a partida dele, a gente viu que o Tijuana estava vindo de uma sequência muito boa, né? E perdeu para o Cruz Azul, sendo assim ele perdeu a vice-liderança do campeonato. Ele caiu para o 5º colocado. E o San Luis tinha enfrentado o Pachuca, perdeu também seu jogo. Então ambos os times vêm de derrota e eu creio que eles vão buscar vitória nesse jogo, todos os 2 times. Creio que vai ser um jogo bem aberto, como podemos observar aqui, dos últimos 9 jogos do San Luis, 8 teve mais de 2,5 gols. E dos últimos 6 jogos do Tijuana, os 6 teve mais de 2,5 gols. Então eu creio que esse jogo vai ser bem aberto para gols. Olhando o retrospecto entre eles, o Tijuana está sem perder 5 jogos para o San Luis. O San Luis sofreu gol nos últimos 3 jogos que teve entre o San Luis e o Tijuana. Ambas as equipes marcaram em 5 das últimas 7 partidas. O jogo também aqui, como podemos observar, o retrospecto é bem pegado, né? Tiveram mais de 4,5 cartões em 7 oportunidades das últimas 8. E não é um jogo muito bom para escanteio. Devido ao retrospecto dos times, observamos aqui que das últimas 6 partidas, 5 teve menos de 10,5 escanteios. Com base nas análises que nós acabamos de fazer, meu palpite para esse jogo é empate ou Tijuana. E o último jogo que eu separei para a gente trabalhar no dia de hoje, também pelo Campeonato Mexicano, um jogo entre Pueblas e Atlas. O Atlas está na 7ª colocação, já o Pueblas está em 11ª posição. Olhando o retrospecto dos times aqui, podemos observar que o Atlas vem de 3 jogos sem perder. O Puebla, dos últimos 10 jogos, 8 teve mais de 2,5 gols. E dos últimos 10 jogos também, 8 teve em ambas marcas. O Atlas, dos seus últimos 8 jogos, 6 teve em ambas marcas também. Isso é um bom sinal para a gente ficar de olho no mercado de gols, que os times fazem muitos gols e também sofrem muitos gols. Olhando o histórico de confronto direto entre eles, podemos observar que o Puebla sofreu gol nos últimos 5 jogos que teve contra o Atlas. Dos últimos 5 jogos também, ambos os times marcaram em 4 oportunidades. E dos últimos 9 jogos que tiveram, 7 teve menos de 10,5 escanteios. Ou seja, não são os times que fazem bastantes escanteios. Com base nessa análise, meu palpite para o jogo é mais de 1 gol na partida e menos de 12 escanteios. E esse foi o vídeo de hoje, espero ter ajudado vocês. Agora eu vou deixar um super bingo aqui para a gente forrar junto. Todo dia a gente está batendo na trave, mas eu espero que hoje a gente consiga acertar. E eu espero vocês até o próximo vídeo. Tamo junto.